Lucas 12, 22. Amém? Com misericórdia. Amém. Então vamos lá. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Nenhum de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabem, onde ladrão não chega perto, e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o teu tesouro, também ali estará o teu coração. Até aí. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ensina nessa noite as primícias do teu reino, que a gente precisa saber, para que nós possamos, Senhor, crescer em sabedoria, em graça, para que a gente possa, Senhor, ser frutífero nessa terra aqui que a gente está vivendo. Pai, nos abençoa, nos dá do teu poder. Abre os nossos ouvidos, abre também o nosso coração, para que tudo que a gente ouvir, Senhor, possa descer ao coração e nós saímos daqui cheios da tua graça e da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você está anotando, este é o tema da mensagem de hoje. Por que não temer? Por que não temer? O texto que a gente leu, eu separei um versículo, que é o versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vamos dizer juntos esse texto? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Mais uma vez. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Amém? John Patton, esse camarada que você está vendo aqui, ele nasceu em 28 de maio de 1824 na Escócia. Ele tinha 11 irmãos. E ele foi obrigado a abandonar a escola porque ele teve que ajudar o pai a sustentar os seus 11 irmãos. E ele não ia à igreja por obrigação, mas ele ia para a igreja com prazer. Mesmo tendo que enfrentar, às vezes, neve e alguns intempéries que nós não temos aqui. Com 17 anos de idade, ele teve uma profunda experiência de conversão, que trouxe de volta tudo aquilo que ele havia aprendido na sua infância. Trouxe de volta ao seu coração. E logo depois da experiência que ele teve de conversão, ele se sentiu chamado ao trabalho missionário. E ele trabalhou por 10 anos como missionário na cidade de Glasgow, na Escócia. Em meio às crianças pobres das favelas de lá. Aos 32 anos, ele aceitou um chamado para ser missionário no Pacífico Sul, nas ilhas do Pacífico Sul, em New Hebrides. Em 13 de março de 1858, ele casou com Mary Ann Hobson. E no dia 16 de abril
pouco mais de um mês depois do casamento, eles navegaram juntos para a ilha de Tana. Essa ilha era uma ilha onde existia um povo, que é esse povo que você vai ver aqui, que era um povo canibal. Era um povo que comiam suas próprias pessoas da tribo. Eles construíram uma pequena casa e logo depois disso Mary ficou grávida. Mas no dia 3 de março de 1859, um ano após o casamento, Mary morreu de febre e 3 semanas depois, o seu filhinho, que havia nascido, também morreu de febre. Patton, sozinho, em lágrimas, com os tambores dos indígenas tocando ao fundo, das festas canibais, ele enterra sua família, mas ele não pôde dormir. Durante vários dias ele não pôde dormir. Ele teve que vigiar a sepultura da sua esposa e do seu filho, para que os corpos não fossem roubados e comidos pelos canibais. Ele escreveu o seguinte: se não fosse por Jesus, eu teria ficado louco e morreria solitário diante daquela tumba. Uma das palavras de encorajamento que o Senhor havia dado a John, tentou durante aqueles dias, foram as palavras da sua mulher pouco antes da sua morte. Ela nunca murmurou contra Deus em suas crises e em sua doença. Ela nunca se ressentiu ou culpou o marido por levá-la para aquela tribo canibal, para aquela ilha onde tinha aquela tribo canibal. Pelo contrário, ela falou essas palavras: não me arrependo de deixar família e amigos. Se eu tivesse que fazer isso novamente, faria com todo o meu prazer, sim, de todo o meu coração. Algo em nós, irmãos, nos bloqueia, impede a liberação desse mesmo tipo de paixão e dedicação. Algo confina nós, algo nos represa, trava as nossas emoções e trava a nossa vontade. Algo nos atemoriza. É bom demais para ser verdade, é ilusão, é coisa de novela. Quando a gente pensa no reino, você sabe, a vida é muito complexa. A maneira que os pais tratam os filhos e os filhos tratam os pais, pressões sociais que a gente vive, por um lado pobreza, por outro prosperidade. Anestesia causada pela televisão, monotonia do negócio do dia a dia, do trivial. Corações partidos por filhos que deixam a casa, perdidos. Aquela dor de artrite nas juntas que nunca para, o estilo de vida deprimente e desanimador que muitos vivem, as memórias de desamor, da frágil esperança. Quantas formas, quão variadas as maneiras que o inimigo das nossas almas utilizam para nos deixar inseguros em relação ao nosso Deus. Será que Jesus é tão bom assim? Como a palavra diz? Será que Ele é realmente tão bom como Ele mesmo diz? Jesus diz para a gente que não temam, pequeno rebanho. Será que o Senhor é quem Ele fala que Ele é? Será que Ele faz o que Ele fala que Ele faz? Isso tudo gera muita escuridão na nossa alma, cegueira para as realidades espirituais. Deixa eu dizer algo para você. Insegurança é um fruto constantemente visível no nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes, irmãos, nós somos como os discípulos no barco? Quantas vezes estamos com medo quando o Senhor está dormindo na proa do barco? Jesus parece portar-se indiferente aos nossos esforços com os naufrágios, e mesmo quando a gente está gritando desesperado, Ele está dormindo. E a palavra para Ele é a seguinte: Senhor, não te importa que pereçamos? O nosso dia, irmãos,
é recheado de medos, de dúvidas, que vêm da nossa insegurança. A palavra de Cristo, para nós, é a mesma que ele disse para os discípulos lá no barco. Ele nos chama de homens, mulheres de pequena fé. Provavelmente esse cristianismo superficial tem causado um nível de insegurança muito grande. Com muitos cristãos. Conscientemente, eles aparentam gozar de entusiasmo, de tranquilidade, mas em outros níveis da alma, outras camadas da personalidade, o que a gente parece ver são grandes doses de pessimismo, de agonia, de angústia, de complexos de inferioridade e de sentimentos de rejeição. Agora, Jesus não se assenta passivamente. Ele não se assenta passivamente e deixa a gente na fossa, sofrendo de desconfiança. Não. Jesus enfrenta a desconfiança e a descrença. Ele toma nas suas mãos a arma da palavra e ele vem e nos diz o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Sabe, irmãos, hoje eu gostaria de animá-los. Hoje eu gostaria de animá-los a vencer o medo que Deus não é o Deus que realmente quer ser bom para nós. Você vencer esse medo dessa desconfiança. Vencer o medo que Deus não é o Deus que realmente a palavra fala. Eu quero falar sobre esse Deus que é bom, que é eterno, em vez de nervoso e indisposto. Eu quero falar sobre esse Deus que é generoso e auxiliador e nunca se sente incomodado com a gente. Nós não atrapalhamos a Deus. Não precisamos temer. Uma vez eu conversava com uma pessoa e ela, para justificar a sua idolatria a determinado santo, ela disse para mim o seguinte: eu peço para o santo para não ter que incomodar a Deus. Nós não incomodamos a Deus. Em nenhum momento. Nós não incomodamos Ele. Frequentemente cremos com a cabeça que Deus é bom. Ou seja, a gente sabe que Deus é bom. Mas sentimos no coração que a bondade é confusa. Porque ela está encoberta em meio às nuvens de sofrimento, de crise, de dificuldades. Então a gente sabe que Deus é bom, mas aqui no coração a dúvida paira. Jesus está nos ajudando a não sentir assim com o Pai. Não se sentir incompleto, inseguro com o amor de Deus. Ele diz: não tema, não tenham medo. Jesus se esforça para descrever o indescritível, a definir o indefinível, a explicar o inexplicável, do grande amor de Deus e seu prazer em dar para a gente o reino. Então, por que não temer? Em primeiro lugar, porque eu faço parte do seu rebanho. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você faz parte do rebanho de Deus. Amém? Olha que interessante essa expressão aqui. O Senhor diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho. O grego, aqui a língua original, traduzido para nós, é pequeno, mas a palavra mais correta seria pequenino, ou rebanhinho. Não tenham medo, pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Jesus está utilizando uma metáfora aqui. Deus é Pai, e sendo Pai nós somos seus filhos. Sendo rei, Ele nos dá o seu reino. Sendo pastor, somos o seu rebanho. Então agora nós encontramos o Deus pastor face a face em Jesus Cristo. Sabe o que o bom pastor faz pelas ovelhas? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele está escondendo o jogo? Ele está mal? Ele é nervosão? Não. Claro que não. João capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim:
ninguém me tira de mim. Ele está dizendo da sua própria vida. Ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, para tomar de novo. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ou seja, o Senhor está dizendo que Ele mesmo dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tomou a vida dele. Ele tem prazer em dar a sua vida pelas ovelhas. O Pai não se ressente de doar o Filho. Pelo contrário, o Filho não se ressente em dar a sua vida pelas suas ovelhas. Olha o amor de Deus por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Enquanto você estava na lama do pecado, enquanto você não queria saber de Deus na sua vida, Deus ele envia o seu Filho e te resgata. Te tira do lamaçal do pecado, coloca os seus pés sobre a rocha, te dá uma nova vida, uma nova visão. Ele tira suas vestes imundas e coloca uma veste nova e diz assim: agora eu sou o teu Pai. Não temas. O prazer do pastor é dar o seu reino e todas as coisas pelas suas ovelhinhas. Agora, o que significa ser rebanho de Deus? Significa o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Significa promessas de pastos verdes, significa promessas de águas cristalinas, significa uma promessa de uma liderança sobre a minha vida, guiando e trazendo luz e conforto em meio às trevas, mesmo que ele seja da sombra da morte. Ele está comigo em todo o tempo. Significa triunfar diante dos inimigos e derramar copos de alegria e possuir bondade e misericórdia por todos os dias da minha vida. Isso que significa ser rebanho do Senhor. Pega a palavra pequeno. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. A igreja evangélica brasileira possui um pequenino rebanho. 42 milhões de crentes nessa nação. Espalhado pelos 4 cantos. E Jesus foi cuidadoso em escolher cada palavra para nos ajudar a ver quem Ele realmente é. Então Ele diz pequenino rebanho. Agora, 42 milhões é um pequenino rebanho? Lógico que não. É um grande rebanho. Agora, por que Jesus usa essa expressão pequena? É um termo de afeição e de carinho. Se eu falo para minha filha numa situação de crise: ah, Sarinha, vem cá. Apesar que ela é Sarinha sempre, né? Mas a Sarinha já tem 13 anos. Não é mais Sarinha. É Sara, daqui a pouco vai ser Sarona, vai estar... né? Mas olha que interessante, Jesus usa essa expressão. Sei que você está em perigo, sei que você é fraco, sei que você é pequeno, mas eu vou usar todo o meu poder para tomar conta de você, porque você é precioso demais para mim. Então, o pequenino rebanho tem o desejo, o efeito de nos ajudar a sentir a afeição e o carinho de Jesus e do nosso Pai. Pequenino rebanho mostra também a bondade de Deus. Não depende do tamanho dos nossos prédios ou da grandeza das nossas construções, do sucesso, da beleza, da música, etc. Nós somos uma comunidade pequena, parte do rebanho de Jesus. Pequena em tamanho, pequena em força, pequena em sabedoria, pequena em justiça, pequena em amor. E se não fosse a bondade de Deus, nós estaríamos perdidos, em grande crise. Graças a Ele, que a bondade dele não depende do tamanho da nossa grandeza. Não depende de nós. Depende dele mesmo. Então não temais, pequeno rebanho. Pequeno rebanho.
Você faz parte do rebanho de Deus. Amém? Segundo lugar, por que não temer? Nesse mesmo texto. Porque Ele se agrada em mim. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus se alegra com você. Amém? Olha que palavra interessante. Pensa nessa palavra, agradou. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou. Se agradou. Você poderia traduzir isso dessa forma. Isso, agradar, é o que traz prazer a Deus. É prazeroso a Deus. Deus escolheu isso alegremente. Ou seja, você dá prazer ao Senhor. Você, como pessoa, dá prazer a Deus. O que Jesus está falando aqui, quando ele afirma que o Pai se agradou em dar o seu reino, é que Deus não está agindo dessa forma para esconder intenções duvidosas ou motivos escuros e maliciosos. Ele não está dizendo assim: olha, eu vou tentar ser generoso com você por um tempo, embora eu não goste muito disso, mas o que eu realmente quero é mandar todo mundo para o inferno. Isso não é o Deus que a gente serve. Jesus sente o que ele afirma, ele diz o que o Pai pensa. O Pai se agradou. O Pai tem prazer em dar a nós o seu reino. Cada palavra, por menor que seja, dessa frase, desse versículo que a gente leu, tem a intenção de nos ajudar a vencer a desconfiança e o medo de que Deus é econômico em seus benefícios, é suvina na sua graça, como se Ele estivesse segurando o jogo, guardando o melhor para si mesmo, ou guardando o melhor para quem faz boas obras, como se fosse, na realidade, um Deus nervoso e irado que tem prazer somente na justiça. Não. Deus tem prazer em dar o seu reino para os seus filhos. Ele tem prazer em entregar o seu reino para os seus filhos. Ele sente prazer e ele expressa o coração dele nisso. O que traz alegria para ele, o que ele ama fazer, o que ele tem prazer. E pensa bem, Deus está agindo aqui liberdade e alegria. Ele não está fazendo isso porque ele está sendo coagido a fazer isso. Ele não está sob pressão ou obrigação alguma de dar o reino. Ele tem que me dar o reino. Por isso que eu sou contrário àquela oração que é o seguinte: Senhor, eu determino isso ou aquilo. Não, a oração não é assim. Você não tem que determinar nada. O que você tem que fazer é receber de bom grado o que o Pai lhe dá. Porque o que o Pai lhe dá é o reino. E não é uma parte do reino. É o reino como um todo. Ele não vai te dar só uma bênção do reino. Ele vai te dar o reino completo. Você não precisa determinar nada para o Senhor. Ele já te deu. Já está aqui. Está na sua mão. O reino é teu. Deus tem prazer em dar o seu reino para os seus filhos. E Ele tem que fazer isso, e Ele realmente quer fazer isso. E nesse momento, nesse ato de entregar o seu reino para a gente, tudo vem do coração, Ele faz com alegria. É isso que a palavra agradar significa: sua alegria, seu desejo, seu querer, sua esperança, seu prazer, sua satisfação em dar o seu reino ao seu rebanho, ou seja, a nós. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou. Ele tem prazer, Ele está feliz da vida, Ele está cheio de alegria, Ele tem satisfação em dar o seu reino para a gente. Deus é assim. Ele se agrada de você. Pastor, mas e quando eu peco? Quando eu caio em pecado? Deus se agrada de mim? Ele continua se agradando de você, mas Ele não é conivente com o seu pecado. Mais do que perdoar você do seu pecado, Ele quer curar você para que você não caia de novo. Eu confesso o meu pecado para Deus para ser perdoado, mas eu confesso o meu pecado para o meu irmão para que eu possa ser curado. Interessante.
Por que eu confesso o meu pecado para o meu irmão? Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Quando você presta conta da sua vida para o irmão, para o seu discipulador, quando você presta conta da sua vida para quem está sobre você no sentido de cuidado, ele vai estar orando por você, ele vai estar pedindo para que Deus te abençoe, ele vai estar pedindo para que Deus te cure. Sabe o que acontece? Nós confessamos, nós chegamos ao momento que a gente não confessa mais o pecado, a gente confessa a tentação. A gente chega e fala assim, olha, eu estou sendo tentado nessa área, olha, eu fui tentado aqui, olha, eu fui tentado ali, eu preciso que você ore por mim, para que eu não seja mais tentado nessa área. E sabe o que acontece? Quando o meu discipulador ora por mim, o meu coração começa a receber a cura de Deus. E aí, eu não sou mais tentado naquela área. Irmãos, isso é terapêutico, isso é palavra de Deus. Deus, Ele quer te perdoar, mas Ele quer te curar também. Esse é o nosso Deus. Terceiro lugar, por que não temer? Vamos lá. Porque Ele é meu Pai. Diga assim, Deus é o seu Pai. Amém? Deus é o seu Pai. Olha que coisa interessante aqui. Essa expressão, vosso Pai, Jesus, Ele não diz, seu chefe tem prazer em lhe dar o salário. Porque na verdade muitos não têm, é claro, e pagam mal seus funcionários, a gente sabe disso. Mas, cada palavra aqui conta. Jesus está escolhendo cuidadosamente cada palavra nesse versículo a fim de tirar todo medo e temor do nosso coração. Para a gente não temer. Então Ele é o vosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ou seja, você não está atrapalhando, Ele não está indisposto com você. É interessante isso acontecer na nossa vida. Ele não é econômico na sua graça, pelo contrário, Ele é generoso, Ele é eterno, Ele é amoroso, Ele é o nosso Pai. Não são todos os cristãos que têm essa noção. Não são todos que tiveram pais cristãos que copiaram Deus em suas atitudes. Então, muitas vezes, a palavra pai não encaixa na mente deles. Se essa foi sua experiência, você precisa reaprender o significado da palavra pai. Com uma revelação de Deus, com uma revelação dele mesmo sobre o que quer dizer pai. Uma criança em Tatuí, aqui no interior de São Paulo, ele teve um pai monstro. Pai que era uma besta. Quando ele fazia algo errado, o pai acorrentava e trancava ele num quartinho no fundo do quintal, por 2 a 3 dias, sem água, sem comida. Seu pai deixou nele profundas marcas e feridas emocionais. Agora, Deus não é assim. Deus não é assim. O melhor pai do mundo ainda seria ínfimo, muito menor em comparação com o Pai Celeste. Então, como que é o Pai? Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. A encarnação do Filho de Deus é o modo de Deus reconstruir o sentido de paternidade para milhões que não sabem o que é Pai. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 17, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Recebemos um espírito de adoção. O Espírito Santo agora habita em nós e Ele diz para a gente, você tem um Pai. Ele testifica no nosso coração. Milhões de cristãos descobriram que é possível aprender o que significa ter um Pai Celestial que nos ama ao ponto de entregar o seu reino para nós.
Deus não está sob o peso da obrigação da justiça universal, mas é um coração de pai. Se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Em quarto e último lugar, por que não temer? Porque Ele vai me dar o seu reino. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Não temas, porque você tem uma herança. Amém. E é muito maior que esse mundo que a gente está vendo aqui. Considere essa palavra, dar-vos, ou dar-lhes. O que significa isso? Significa que o Senhor, Ele não vai barganhar com a gente. Significa que Ele não vai vender ou trocar o reino. Não significa que Ele vai colocar uma plaquinha lá, à venda, e dizer para nós, ó, se você quiser, eu posso te vender. Não. Não é como aquele pai que estava morrendo no leito, e ele tinha um relógio de ouro, e falou para o filho assim, filho, esse relógio pertenceu ao seu bisavô, depois ao seu avô, depois passou para mim, e agora, antes de morrer, eu quero fazer uma pergunta para você. E o filho, pois não, pai. Quer pagar quanto? Não, nosso pai não é assim. Nosso pai, ele está nos dando o reino. É prazer do pai dar para a gente o seu reino. O evangelho significa boas novas. Essa igreja é boas novas. E boas novas que Deus não necessita de nossos esforços, ou obras de caridade, ou serviços, ou ministérios, para nos dar o reino. Nós fazemos as coisas para Deus por amor a Ele. Porque nós queremos que outros cheguem ao mesmo conhecimento que a gente tem desse amor. Não porque a gente vai conseguir um espaço maior lá no céu, não porque a nossa mansão vai ser maior, não porque o nosso galardão vai ser maior. Meu irmão, eu não estou ligando para galardão. Se você está, tudo bem, é problema seu. Mas sabe o que eu estou ligando? Eu estou ligando para que mais pessoas conheçam o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que todos cheguem ao pleno conhecimento. Todos cheguem. É o desejo de Deus que todos cheguem ao conhecimento das boas novas. Ele quer que você beba da água da vida, mas não só você, a sua família também. Não só a sua família, o seu vizinho, não só o seu vizinho, mas todo o seu quarteirão, a sua cidade, o seu estado, essa nação, que todos bebam de graça da água da vida. Agora, a qualificação para receber o reino não é força de vontade. Sabe qual que é a qualificação? É sede. Vinde a mim, venha a mim, como diz João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Quem tiver sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. O prazer do Pai é dar o seu reino livremente e generosamente. O reino ele não pode ser comprado, vendido, trocado ou ganho. Só há uma forma de receber o reino. Quem não receber o reino como uma criança, nunca vai entrar nele. Deus não é negociante. Ele não é sovina e avarento como tio Patinhas. Ele tem prazer em dar o seu reino. Então a gente precisa temer. Agora, o que é esse reino que a palavra diz? Não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O reino não existe pelos nossos esforços. O reino existe porque Deus reina. A nossa função é entrar no reino. A nossa função é trazer a nossa vida e o mundo ao redor sob o domínio do reino. Trazer o mundo que está
sob o poder das trevas para o reino. E a vontade do reino? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus promete prosperidade e riqueza nesse mundo? Pelo contrário. É mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Lucas 18, 25. Jesus promete fama, sucesso ou admiração? Na verdade, bem-aventurados sois quando vos odiarem, vos perseguirem, mentindo, fizerem todo mal contra vós, no nome do Filho do Homem. Lucas 6, 22. Ele promete saúde, vida boa, segurança nessa vida? Na verdade, ele promete o que está em Lucas 21, 16. E até os vossos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues. E matarão alguns dentre vós. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Onde Deus reina no coração humano como rei, ali está o reino de Deus sendo estabelecido. Tudo que ele nos promete é nos dar o reino. Agora, quais privilégios então que isso inclui? Pastor, se ele está dizendo que eu não tenho fama nem admiração aqui, se ele está dizendo que eu não vou ter prosperidade nesse mundo nem riqueza, se ele está dizendo que eu não vou ter saúde, vida boa, segurança nessa vida, o que o reino me promete? No reino, irmãos, nós vamos herdar a terra e o mundo. Mateus capítulo 5, versículo 5, Romanos 4, 13. Mas isso é secundário. No reino nós vamos julgar os anjos. 1 Coríntios 6, 2. Mas isso também é secundário. No reino nós reinaremos com Cristo e teremos nações sob o nosso controle. 2 Timóteo 2, 12, Apocalipse capítulo 2. Mas isso também é secundário. No reino nós vamos comer da árvore da vida e beber do rio de água viva no paraíso de Deus. No reino o lobo morará com o cordeiro, o leopardo e o cabrito se deitarão, o bezerro e o filho do leão e o animal selvagem andarão juntos e um pequeno menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos se deitarão juntos, o leão comerá a palha como boi e a criança de peito brincará sobre a toca da cobra. E a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Isaías 11, 6 a 9. No reino correrá o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Amós 5, 24. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai em seu trono. Apocalipse 3, 21. Mas tudo isso são privilégios secundários no reino de Deus. Porque acima de tudo, a principal recompensa de todas as coisas é que no reino nós vamos contemplar a glória, a grandeza, a majestade, o amor e saborear a doce pessoa de Jesus e estar em plena comunhão com Ele. O reino é isso. Eu tenho privilégios no reino? Tenho. Mas o meu maior prazer é estar com Ele. No encontro missionário, para concluir, na ilha de Rarotonga, no Oceano Pacífico, um senhor idoso, que desejava ser batizado e unir-se à igreja, ele se levantou e disse o seguinte: eu vivi durante o reinado de 4 reis. No primeiro rei, nós estávamos continuamente em guerra. Era um tempo de amedrontar-se, de se esconder e de fugir. Durante o segundo rei, nós fomos levados a uma fome severa. Estiagem, todos pensamos que ia morrermos. Comíamos ratos e grama, árvores e madeira. Era tempo de fome e de privação. Durante o terceiro rei, fomos conquistados e nos tornamos presas fáceis, vítimas dos conquistadores e de povos inimigos. Se um homem saía para pescar, ele raramente retornava. Se uma mulher se afastava demais da aldeia para buscar comida, raramente era vista novamente. Mas durante o terceiro reinado,
nós fomos visitados por outro rei. Um grande rei. Um bom rei. Um príncipe da paz. Um rei de amor. Senhor dos céus e da terra. O Rei Jesus. Ele é vitorioso. E Ele conquistou nossos corações. Temos paz e plenitude nessa vida. E esperança de habitar com Ele nos céus. Isso é vida. Falando dessa mais elevada esperança, é o que Jesus ora em João 17, 24 a 26. Tornei meu nome conhecido a eles, para que o amor com que tu me amaste também esteja neles e eu esteja neles. Jesus pede o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, para que esse mesmo amor esteja em nós. Jesus ora pelo maior privilégio inimaginável, para que pudéssemos ser preenchidos com a plenitude de Deus, que o prazer de Deus na beleza do Filho possa nos encher, e o nosso prazer ser o Filho. Este é o fim de toda alma. A bênção além do que nós poderíamos imaginar ou ter concebido. Um infinito, eterno, mútuo e santo amor, prazer que Deus Pai e Deus Filho tem na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Quando ouvimos Mary Patton dizendo que faria tudo de novo, com mais prazer, sim, com todo o coração, nós sentimos intuitivamente que aqui está alguém cujo sonho é ver a glória e o reino de Deus presente no meio das tribos canibais do sul do Pacífico, com muita alegria, beleza e amor. Muitos anos depois, John Patton voltou para a Escócia. Na sua despedida daquela ilha do Pacífico Sul, estavam muitas pessoas reunidas. Muitos que eles tinham batizado, muitos que ele tinha treinado para batizar outros. E ao invés do som dos tambores que ele ouviu quando ele chegou, ele ouviu sons, sinos das igrejas que ele plantou. Naquelas ilhas naquelas ilhas do Pacífico Sul. Ele ouviu o som das igrejas plantadas, o som dos sinos das igrejas. A qualificação para o reino não é a força, mas é a sede. Esta é a água da vida que brota para a vida eterna e nos satisfaz para sempre. João 4:10. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tenha sede, vem e beba de graça a água da vida. Que esse seja o nosso maior incentivo final para beber. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos com Ele. Não temas, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Fala com o Senhor agora. Existe algo que é maior do que você mesmo. Existe algo que é maior do que a sua vontade de fazer alguma coisa nessa terra aqui. Existe algo que é maior do que a sua própria vida, os seus próprios desejos. Existe algo maior. E o que é maior do que tudo isso é o amor que o Pai tem por você. O Senhor, Ele prova o seu amor para com você. É só você olhar para a cruz do Calvário. E você vai ver o amor do Pai estampado na face do Filho.
você vai ver o amor sendo vertido em sangue por você e por mim. Por que temer? Por que temer? Não temas. Não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite. Talvez, Senhor, alguns estejam com temor no coração por uma situação que vai enfrentar essa semana. Eu não sei, Senhor, talvez seja algo que já estava sendo preparado e vai desembocar por esses dias, eu não sei. Mas eu sei, Deus, que o Senhor está com a gente. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos guia junto às águas de descanso. Nós temos um Pai amoroso. Nós temos um Pai que se agrada em nos dar o reino. Oh, Pai, ensina-nos a não temer diante das dificuldades da vida. Ensina-nos a olhar além desses problemas. Ensina-nos a olhar adiante das coisas que estão à nossa frente, para que a gente possa, Senhor, enxergar os Teus propósitos em todas as coisas. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor provou isso, nos mandando o Teu único Filho, o nosso irmão mais velho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Nós queremos que o Teu amor, Senhor, nos capacite a Te amar cada dia mais. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, desse amor e que a gente realmente faça o que a gente tem que fazer, que é falar do Senhor para os outros, por causa do amor que o Senhor tem por nós. Oh, Pai, faz a Tua obra, Senhor, no nosso coração. Tira o temor da gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar em pé? Diga para o irmão que está ao seu lado assim: não temas, porque o Senhor está com você. Amém? Dá um abraço bem gostoso no teu irmão. Quem está atrás, quem está à frente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus.